Minha pergunta é, por que que o PSOL, em cidades de pequeno porte, a gente dificilmente conhece algum representante, seja no legislativo ou executivo? Isso é porque o PSOL não trabalha com aquela velha prática do assistencialismo ou porque ainda não houve nomes com potencial suficiente para representar o partido nos municípios de pequeno porte? Veja, Sérgio, eu poderia dizer que são vários os fatores que impedem que o PSOL, né, cresça e alavanque em cidades de interior. Um deles, que é muito forte, de fato, é essa política que o PSOL defende, que é uma política de um voto consciente. Né? A gente não costuma trabalhar com a política do assistencialismo ou da compra de voto, o que é uma realidade, infelizmente, e aí eu participo do processo de eleição desde os 18 anos de idade. Hoje, embora não pareça muito, mas já estou aí, né, com massa de 30 para cima. Então eu posso te dizer com toda certeza absoluta que é algo muito comum, uma prática ilegal, mas comum, que é o assistencialismo e a compra de voto. Então a gente não entra numa disputa eleitoral para disputar dessa forma. Seria contrariar a política que eu acredito e seria me tornar, caso eu viesse a me eleger nessa conjuntura, com essas mesmas práticas, por exemplo, seria o mesmo ser um político do mais, né? Igualzinho a todos os outros. Porque, Sérgio, a matemática ela é muito simples. Um vereador, por exemplo, falando da cidade de Surubim, ele gasta em torno, no barato, em torno de 200, e já teve vereador, porque eu acompanhei a eleição passada, de gastar 400 mil reais para se eleger. E aí eu te pergunto, o salário, o subsídio de um vereador, hoje em Surubim a gente conseguiu diminuir, mas está em torno de 7 para 8 mil reais. Veja, eu te pergunto, de onde vai sair o dinheiro para cobrir a despesa investida na eleição de 200, 400 mil reais? De onde? Tá? E o caixa para ele fazer a próxima reeleição vai vir por onde? Porque aí você está comprometido, você está devendo 400 mil, porque na política, Sérgio, existem investidores. As pessoas investem em você e elas cobram caro depois o retorno. Então, a gente não tem essa prática. Por não ter essa prática, dificulta sim, isso é o problema real, eu acho que talvez o mais grave, que os nossos candidatos, os nossos nomes, e temos nomes de potencial sim, a gente tem construído isso aos poucos, porque política também, você sabe, é um processo de construção, de nome e tudo mais. Isso dificulta que os nossos candidatos possam chegar, por exemplo, a ocupar um cargo legislativo ou mesmo no executivo. Mas veja, graças a Deus a gente vem mudando isso. Em algumas cidades, por aí em outros estados, a gente já tem elegido vereadores, deputado estadual, como é o caso das juntas, que temos a co-deputada Joelma Cala, que é de Surubim, então, que elegeu-se com quase 40 mil votos. Então a gente tem mudado aos pouquinhos essa realidade. Agora, infelizmente, ainda não é o que a gente queria. Doutor Alex Fernando, o pessoal em Surubim, né, estamos num ano de eleição. Dia 4 de outubro, todo cidadão brasileiro vai às urnas depositar o seu voto em quem ele acha que melhor o representa. A pergunta é, eu estive aqui com o professor Edier Sabino, que já disputou algumas eleições pelo PSOL na cidade de Surubim. A última ele foi candidato, né, a deputado federal. E na conversa ele disse que está à disposição do partido para que o partido quiser que ele seja. Está à disposição, disse que não é nada pessoal, mas quiser que ele seja candidato a prefeito, ele está pronto para assumir a batalha. Se for para a vereança, também está pronto para assumir a batalha. A minha pergunta é, o PSOL vai participar ativamente do processo político partidário deste ano em Surubim? Pois bem, Sérgio, no caso do companheiro Edier, como qualquer um outro filiado, tem o direito de dar uma entrevista e colocar e dizer que o seu nome está à disposição do partido. Isso é um direito, inclusive, garantido pelo próprio estatuto partidário. Então, assim, ele, como qualquer outro companheiro, pode colocar o nome à disposição do partido. Se o partido vai deliberar, através de uma conversa que a gente quer chamar a convenção, e vai aprovar aquele nome, é uma outra história, né? Que aí a gente vai sentar com os companheiros, fazer uma discussão, inclusive, do ponto de vista estratégico e tudo mais, e decidir se a gente vai ou não apoiar aquele nome, ou mesmo se a gente vai lançar um nome para a majoritária. Eu tenho conversado muito com os companheiros, a gente ainda não tomou uma definição, uma decisão, na verdade, definitiva sobre como nós vamos nos comportar na eleição deste ano. É fato que estamos trabalhando, e eu estou conversando com outras lideranças, por exemplo, uma delas é o professor Carmélio, um abraço para ele, o professor Selênio, que muito bem votado, o eleitorado é do tipo de político que estaria muito bem, seria muito bem acolhido pelo pessoal. Por quê? Porque é um tipo de política que não compartilha com essas práticas
que faz com que os políticos se elegem com tanta facilidade. Então é um cara que eu cortejo no bom sentido, assim como o professor Carmélio, para que venha somar. E são pessoas que têm a possibilidade real de se reeleger. Até porque houve uma mudança na legislação eleitoral agora, vai facilitar para que os partidos menores consigam fazer aí seus vereadores e ganharem pelo menos uma ou duas vagas. Então a gente tem conversado. Além de presidir o partido aqui na cidade, eu também ocupo uma cadeira no diretório estadual, né? Sou um dos diretores da estadual. E semana passada eu tive em reunião com o presidente da estadual e com as deputadas nossas, as juntas, a Joelma Carla e a Jo Cavalcante. E a indicação da direção, assim como dos companheiros aqui em Surubim, é que o nome a disputar a eleição para majoritária seja o meu. Tem quase que um consenso com isso, mas a gente ainda não fechou, até porque eu precisaria aceitar, e eu ainda não tomei uma decisão. Então, existe a possibilidade do meu nome vir para o pleito, na majoritária, disputar o cargo de prefeito. Existe a possibilidade de o pessoal também não lançar nome nenhum para a majoritária, e em uma conversa com outros líderes de outros partidos que coadunem com a nossa política, a gente apoiar alguém nessas eleições. Existem essas duas vertentes. Está decidido ainda? Não, não está decidido. Agora, eu posso entrar na eleição com candidata majoritária, mas o pessoal também pode decidir com a sua base, que não é estratégico, que não é o momento focar numa eleição para majoritária, e sim na proporcional, que seria para vereador, que é a probabilidade que isso aconteça. Eu estou muito preocupado com a vereança, estou preocupado com o legislativo, né, com a proporcional. E aí eu não sei se nesse momento é estratégico, né? Eu assumi a presidência do PSOL depois que o companheiro Edier deixou, e desde lá para cá a gente tem implantado uma política um pouco diferente. A gente tem trazido maior credibilidade para o partido, a gente tem se comportado de uma forma mais séria, crítica, mas uma crítica contundente, sabe? Então eu preciso avaliar, porque eu não quero que o partido entre em nenhuma disputa só para disputar. Não. De um jeito ou de outro, eu sempre tive que tentar política. Todas essas vezes, como eu te disse, dos 18 anos foi quando eu disputei a primeira vez para vereador. Até hoje disputei, acho que a segunda na eleição passada, quando cheguei na cidade de Surubim, recém-chegado do Recife, e nunca disputei para majoritária. E para te ser sincero, eu não tenho esse desejo hoje. Mas há uma possibilidade. Porque na política pode acontecer de tudo, inclusive nada, né, doutor? Exatamente, pode acontecer de tudo, inclusive nada. E às vezes a gente precisa deixar o ego de lado, porque às vezes as pessoas fazem tanta questão para disputar a majoritária, mas é só ego. Quando você vai avaliar, estrategicamente não há condições para isso, sabe? Não, você não tem estrutura, você não vê que é estratégico, e aí você perde o foco. Quando você deveria, por exemplo, para um partido pequeno que tem muitas dificuldades, inclusive do ponto de vista de recurso, disputar a proporcional. Né, fazer um grupo de candidatos a vereadores. Por exemplo, como eu digo, eu cortejo muito Selênio, o professor Carmélio, embora, como você bem já colocou numa conversa antes da gente iniciar aqui, que está em um outro partido, mas é meu amigo, é meu companheiro, sempre esteve comigo em outras batalhas, e são pessoas que têm possibilidades reais, e eu tenho certeza que são comprometidos com a política. Então eu estou preocupado com isso, né, com a proporcional. Não estou aqui descartando que o pessoal não vá botar candidato para majoritário, como eu te disse. Hoje o direcionamento, o apoio é que seja o meu nome. E aí, como o companheiro Edier também colocou, o dele está à disposição, como qualquer um outro pode colocar o seu à disposição e a gente decidir na convenção. Mas a gente também pode tudo ou nada, é tudo ou nada, como você disse. Eu posso lançar, podemos lançar, mas podemos também apoiar algum dos candidatos que, porventura, a gente acha que coadunem com a nossa política. Deixa eu registrar aqui que estou conversando com o presidente do Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, no município do Surubim, doutor Alex Fernando. E aqui alguns registros. A Nilda Santos, que é presidente do PT aqui em Vertente do Lério, ela parabeniza o doutor Alex pela clareza das suas palavras, né? A sua forma de passar a mensagem para o público internauta. Também está nos acompanhando aqui o Júnior de Samambaia, pré-candidato a vereador de Santa Cecília, no vizinho estado da Paraíba. Conosco também está o veterinário Dr. Nilson Saraiva, nos acompanhando lá em Surubim, acompanhando esse bate-papo, a verdade dos fatos. Ainda com a gente o pré-candidato, um dos pré-candidatos no campo da oposição aqui em Vertente do Lério, o empresário Dão da Lavanderia, está conosco também nos acompanhando. Sebastião, Tião, boa noite. E aqui na cidade de Surubim, João Carneiro Moura com a gente, Elaine Santos, um abraço a todos vocês, muito obrigado pelo carinho da audiência. Doutor Alex,
Nós estamos vendo aí, em Surubim, uma enxurrada de nomes, é uma palavra que eu encontrei agora para pronunciar, de nomes se colocando como possíveis, né, como pré-candidatos ao executivo de Surubim. Na sua visão, essa enxurrada, como eu coloquei, esses vários nomes, porque pelos cálculos, aqueles que já confirmaram que são pré-candidatos, aqueles que se cogita que poderão ser pré-candidatos, já tem em torno de aproximadamente 10 nomes. O senhor acha que isso é bom para a democracia? Isso é ruim? Qual a sua opinião enquanto presidente do PSOL na terra da vaquejada? Olha, Sérgio, antes de te responder, eu queria agradecer a Nilda. Muito obrigado, Nilda. Nilda Santos. Um abraço para o Adão também. Eu já tive a oportunidade de estar com ele pessoalmente. Excelente pessoa e é um dos pré-candidatos, né, aqui na cidade. Desejo muita sorte. E ao Sebastião também, que é pré-candidato. Respondendo a sua pergunta, Sérgio, eu acho que isso é bom porque isso evita a polarização. Polarização ela é ruim porque você concentra de um lado ou de outro. É o que acontece muito, por exemplo, em Bom Jardim. Bom Jardim a gente tem uma situação, eu sou natural de lá e acompanho também a política, porque presta assessoria para o partido lá, e a gente passou por muito tempo centrado, por exemplo, na mão do coronel Sebastião Rufino, inclusive amigo da minha família, muito tempo centrado na mão dele. Quando conseguiu sair da mão do coronel, depois de algumas décadas, foi para a mão de João Lira. E de João Lira saiu indicando, né? E aí foi para a mão de Miguel e volta para João Lira. E fica parecendo aquele estilingue, sabe? Que você estica, vai, vem, a pedra vem mesmo da mesma pessoa. Ou seja, é sempre o mesmo grupo. Isso impede que a cidade cresça, do ponto de vista de ideias novas, de novas estratégias, de uma equipe diferente, de novos técnicos, profissionais. Isso é muito ruim. Então, você ter uma quantidade de candidatos é bacana, porque você vai ouvir propostas diversas, você vai poder escolher dentre aqueles um candidato, e esqueçamos essa história de que fulano não ganha porque não tem dinheiro. Veja, quem elege, na verdade, é o voto, não é o dinheiro. Agora, se você é o tipo do cara que está acostumado a trabalhar vendendo voto, aí fica complicado, né, a gente falar sobre, mas quem elege é o voto. Então, eu não tenho que me preocupar, por exemplo, hoje a gente sabe que tem a gestão na cidade de Surubim pela prefeita Ana Célia, que embora eu tenha minhas críticas ao governo dela, eu também acho que ela tem se esforçado bastante para fazer o mínimo do que ela prometeu na campanha, tendo em vista que aí a gente precisa dar a César o que é de César, tendo em vista o nosso cenário político não ser favorável hoje. As prefeituras, não só no caso de Surubim, mas em outras cidades, caíram muito em termos de arrecadação, tanto própria como de verbas advindas do governo federal para uma série de programas. Então, algumas prefeituras estão tendo que se sustentar, gastar metade ou mais da metade do que arrecada internamente, para poder manter, inclusive, alguns programas que eram mantidos pelo governo federal. Então, não só Surubim, mas como outras cidades que eu acompanho, eu vejo essa dificuldade. Mas eu também tenho minhas críticas ao governo dela. Mas veja, temos ela então no processo de reeleição, é o que tudo indica, o ex-prefeito Túlio Vieira, que veria em um processo, rumores, né, que aí eu não posso confirmar. Doutor Flávio Nóbrega, né, que também viria. Aí tem Murilo Barbosa, que foi vereador, foi prefeito de Surubim. Doutor Joaquim é um médico de lá do hospital, que tentou, mas parece que depois deu uma acalmada pelo que eu ouvi dos bastidores, está sem grupo. Aí tem doutor Valdir, que é ex-deputado e foi prefeito aqui do Bertento Lego. Doutor Valdir. Tem Salatiel Lima, que foi vereador e está se colocando como pré-candidato a prefeito. Exatamente. Geraldo Lira, que é vereador e também se coloca. Isso. Enfim, são vários nomes. Eu acho que isso é bacana, porque veja, o eleitor ele vai ter muitas opções. Então, se ele reelege a atual gestão ou traz de volta o ex-prefeito e vier me dizer que é porque não tinha opção, aí eu posso simplesmente dizer, olha, me peço desculpas, né, como a gente costuma dizer no jurídico, peço vênia, mas aí é mentira sua. Opções se tem. Agora, se vocês preferem ir pela história da máquina, da estrutura, não, porque tem eu e Sérgio, mas Sérgio é o prefeito, o Alex não é, então eu vou votar em Sérgio porque é Sérgio que ganha, porque ele é o prefeito. Isso não deveria funcionar assim. É porque, infelizmente, doutor, permita-me, ainda existe aquele perfil de eleitor que só vota no que vai ganhar. Né? E eu penso que não é por aí, você tem que votar com consciência. Sim. Tem gente que diz, eu não vou votar para perder meu voto. A minha convicção é o seguinte, o meu voto, mesmo que o meu representante não chegue a se eleger, mas eu ganhei por quê? Porque votei com consciência daquilo que eu queria e daquilo que eu acreditava que seria o melhor para o meu município, meu estado e meu país. Já que eu interrompi o senhor aqui, deixa eu abraçar aqui o presidente do PT
em João Alfredo Tato Mendes, que inclusive manda um abraço para o senhor, né? Um abraço para o amigo Alex Fernando, e ele diz força na luta. Mas a pergunta agora, doutor, é o seguinte: o senhor falou aí, disse que tem as suas críticas à gestão da prefeita Ana Célia, que é do PSB, mas também reconhece o trabalho que a gestão dela vem fazendo no município de Surubim. Nesse momento, o PSOL em Surubim se coloca no campo de oposição à gestão Ana Célia, se coloca como um provável aliado ou se coloca no que poderia dizer no meio da coluna? Nem oposição, nem aliado. Ou seja, eu vou responder aqui, eu fico imaginando depois, né, até a minha própria base e alguns, porque a gente se organiza dentro do partido, é muito engraçado, mas é bom deixar claro, e eu gosto da política, porque na política eu acho que é a oportunidade da gente colocar nossas ideias, mas a gente tem que ser honesto e sincero. A política tem seus percalços e não é fácil. Quem está dentro dos processos sabe como funciona. Internamente, dentro dos partidos, a gente tem as disputas, né? Alex está como presidente hoje, gozando da confiança do meu amigo Paulo Barbosa, Vitor, Nerivaldo e tantos outros que não puderam estar aqui, mas existe disputa, inclusive interna, para que eu deixe a presidência, enfim. Então, às vezes a gente coloca alguma coisa e aí vem um outro filiado, alguém que é do PSOL e diz, não, mas não é assim. Aí, como assim? Mas o presidente do PSOL disse que era assim. Então, eu gosto sempre de deixar claro, eu me colocaria, o PSOL se colocaria hoje em uma coluna do meio. E eu vou te dizer por que a coluna do meio. Eu sempre acreditei na política como um meio de transformar a vida das pessoas, mas eu nunca fui intransigente. Eu nunca fui o que muitos acusam, inclusive uma ala do PSOL, e eu preciso concordar em alguns pontos, eu nunca fui o chamado... as pessoas, fugiu o termozinho agora, tem a direita ou a esquerda radical, né? Desculpa, fugiu aqui a palavra, mas é isso. Eu nunca fui radical em nada. Eu acho que o processo da política, ela se dá pela construção do diálogo. A gente precisa dialogar. E dentro de um processo de diálogo, é preciso se ceder, tá? Ninguém consegue avançar em lugar nenhum nesse mundo se eu não entender e não me colocar no lugar do outro e ceder um pouco. Então, hoje com a gestão Ana Célia, diferente da gestão passada, que eu já cheguei no finalzinho, início de eleição, eu tenho minhas críticas a ela, inclusive eu tenho minhas críticas ao PSB, a política do PSB, não é a pessoa da Ana, que eu tenho muito respeito e carinho por ela, mas a política do PSB no geral, inclusive a nível de Estado. Mas Ana, ela, depois que assumiu a prefeitura, Ana ela fez uma coisa que eu achei interessante. Ana, ela abriu o diálogo com quem era de situação ou oposição. Ela sempre esteve disposta a dialogar, ela sempre esteve disposta a ouvir, né? Ela sempre esteve disposta a responder às críticas de forma educada e aquilo que não podia fazer. Então, eu acho que isso é um passo para quem quer crescer na política, para quem quer realmente trabalhar. Eu acho que a gestão dela tem muito a se fazer, ainda tem. Eu acho que, inclusive, no processo de transparência tem algumas coisas que precisam ser esclarecidas, como bem coloca o nosso amigo, um abraço para ele, doutor Vavá. Tem muita coisa. Mas eu me colocaria na coluna do meio. Por quê? Porque o pessoal Surubim e a minha pessoa tem um diálogo hoje com a gestão. Um diálogo no que sentido? Já nos reunimos algumas vezes para exigir algumas questões ou para cobrar algumas explicações em relação à política adotada para a cidade, para alguns setores, principalmente para a juventude, né? A gente teve várias reuniões inclusive muito tensas, quando a gente, inclusive, enquanto Conselho de Juventude, cobrando a política pública de juventude. Então, e ela sempre recebeu, a secretária dela sempre recebeu, um abraço para a doutora Danusa Biancó, que também sempre me recebeu com muito carinho, e a gente sempre pôde evoluir em muitas discussões que você poderia fazer daquilo um cavalo de guerra, sabe? E a gente conseguia resolver entre umas e outras reuniões. Então não é porque eu seja oposição, que eu sou pessoal, que eu tenho que ser intransigente, que eu não posso discutir com supostamente quem seria meu opositor. A intransigência não vai levar ninguém a lugar nenhum, sabe? A mesma ocorre com, se, por exemplo, o ex-prefeito Túlio Vieira viesse ser reeleito. O meu processo de diálogo se manteria, porque eu quero que Surubim cresça, tá? Eu quero que a política avance, eu quero que a juventude possa ter uma política realmente que os abrace, eu quero que a coisa ande. Então, eu não posso ser egoísta em pensar só em mim e dizer, não, porque eu sou o pessoal e vou meter o pau. Não adianta só meter o pau e não fazer nada. Qual é a tua contribuição para a cidade? Partido político, a gente é político, independente de ter mandato ou não, a gente é político. Então eu preciso, o máximo que eu puder, dentro das minhas limitações, ajudar, ainda que indiretamente, a minha cidade. Então eu acho que esse é o meu papel enquanto estiver na presidência do partido. Deixa eu fazer aqui questão de justiça. Quando eu citei alguns nomes que se
coloca como pré-candidato a prefeito de Surubim nas eleições vindouras. Tem o doutor Júnior Aguiar, o jovem, não é, profissional da área de odontologia, ele é dentista, cirurgião dentista e é pré-candidato também a prefeito de Surubim. Também cogita-se, ela não confirmou, mas não descartou, que Ivete do sindicato é uma das prováveis candidatas a prefeita de Surubim. E ainda tem o atual presidente da Câmara de Vereadores de Surubim, o vereador Fabrício Brito, que também já foi colocado aí como provável candidato a prefeito de Surubim. Deixa eu abraçar aqui o secretário de Educação e Infraestrutura aqui de Vertente Lério, Fábio França, que está nos acompanhando também. Meu amigo comunicador Valmir Bezerra, da Pop FM, está nos assistindo. O Fábio Cabral, do blog Surubim Notícias, com a gente aqui também. Obrigado a todos vocês pelo carinho da audiência. Doutor, no seu conviver da política, evidentemente, diário em Surubim, como é que o senhor avalia a atual composição da Casa Euclides Mota? Precisa uma renovação? O que deve acontecer, na sua visão, enquanto presidente de uma agremiação partidária, que no caso, o PSOL? Sérgio, mais uma vez eu mandar um abraço aqui para Marquinhos Moral, né? Ele fez um comentário ali ao meu respeito, eu agradeço muito o carinho. E só incrementando a lista que você falou aqui dos pré-candidatos, eu tenho o Júnior Aguiar, um abraço para o Júnior também, e aí queria dizer aqui, eu fico muito feliz em ver um jovem engajado na política. Eu só acho que os jovens, para entrarem na política, eles precisam de fato viver o processo político. Política não é esperar 3 meses antes da eleição, lançar um nome e sair dizendo por aí que é o doutor e empresário, que vou disputar uma eleição e vou ganhar. E aí você vai ver o histórico dessa pessoa para trás, qual foi a contribuição dele dentro dos processos em que a gente teve dentro da cidade, de protesto, contra a política da gestão, uma série de coisas, e eu nunca vi esses nomes. Então, é uma crítica construtiva, que todo mundo tem o direito de dispor seu nome para disputar a eleição. Agora a gente precisa ser honesto, tá? Na hora de escolher um político, não é só o cara que apareceu 3 meses antes da eleição, não. É o cara que tem que ter algum tipo de contribuição mínimo para a cidade. Um cara engajado na política. Agora, querer disputar um cargo, porque inclusive tem suas benéficas, é muito bom. Querer fazer trabalho político sem ganhar, como é um trabalho que eu e outros fazem dentro da cidade, aí a gente quase não vê ninguém. Inclusive, quando a gente vai buscar parceria com esse pessoal, a gente tem dificuldade porque não tem interesse. Porque não vou ganhar, não estou aparecendo, não me interessa. 3 meses eu estou na política, aparece os caras, doutor até umas horas, e enfim. Mas tem Juliana de Chaparral, que inclusive comenta-se, embora segundo informações em casinha ela estaria eleita, o sonho, a galinha dos ovos de ouro é Surubim. Né? Então existe ainda a possibilidade de Juliana também de Chaparral vir ser candidata aqui nessa cidade. E aí a gente ia ter uma disputa realmente acirrada, tá? E Ivete, a companheira Ivete, um abraço para Ivete, tem um carinho enorme por ela também, já tivemos junto várias vezes, uma companheira de luta, embora esteja no partido contrário, mas a gente tá sempre junto, um abraço, que se viesse candidata também seria um excelente nome para disputar a eleição. Eu vou ser muito honesto, a Casa Euclides Mota, ou seja, a Câmara de Vereadores da cidade de Surubim, ela é vergonhosa. Olha, eu vou ser muito honesto, ela é vergonhosa, nada pessoal. Eu tenho alguns amigos, colegas ali que são vereadores, me dou muito bem, sabe? A gente senta, a gente bate um papo, às vezes toma até uma geladinha junto, mas eu digo para eles o que eu estou dizendo a você. A gente não tem uma oposição de verdade, para começar. A gente não tem uma oposição verdadeira. Se você estudar a Casa Euclides Mota, os vereadores de Surubim, eles são especialistas em uma coisa, nomear rua. E o que é mais engraçado é que nomeia-se por nomear. Porque se você pegar a história de Surubim, você tem grandes nomes que fizeram pela história que mereciam, de fato, ter uma rua nomeada, porque é uma homenagem singela, mas merecia, de fato, ter um nome dado em algum ladrador da cidade. Nomes, inclusive, um abraço aqui pro meu amigo Edivaldo Clemente, né, Minha Rua Tem Memória. Minha Rua Tem Memória, já tive com ele, faz um trabalho excelente também. E ele, inclusive, fez uma matéria um dia desses falando sobre isso. E eu concordo com um amigo. Veja, eu nomeio a rua e dou qualquer nome sem sentido, atual, porque eu sou amigo de Dr. Alex, de Alex, eu vou dar o nome de Alex. Não funciona bem assim, sabe? Evandro Cavalcante, a gente tem, me corrija se eu estiver errado, a gente tem alguma rua em Surubim com o nome de Evandro Cavalcante?
Pelo menos eu desconheço. Eu também desconheço, se tiver me corrijam aí, mas eu desconheço. A gente não tem um busto decente de Evandro Cavalcante, sabe? Um cara que praticamente deu a vida pela luta. Um cara que hoje, pessoas que são fazendeiros dentro da cidade de Surubim, que tem dinheiro, se dá ao trabalho de Evandro, do assentamento de terra, da redistribuição das terras para muitas famílias que hoje são ricas, inclusive. Tá? Então a gente não tem. E tem outros nomes dentro da cidade de Surubim, não é só Evandro, não. A gente tem outros que mereciam ter, de fato, uma singela homenagem. E eles nem isso se dão o trabalho de fazer com técnica, com maestria. Fora isso, o que eu vejo lá é um faz de conta. Aquilo dali parece a escolinha do professor Raimundo, sabe? É um faz de conta, vamos inventar uma briguinha aqui que é para poder a gente cair na mídia de situação e oposição, mas na prática não existe ali oposição. Existe situação, isso aí eu acredito. Os que são de situação são ferrenhos, não largam o osso. Mas oposição, tirando o meu amigo doutor Vavá, que é o único que eu vejo realmente bater e não tem medo, e vai, faz e diz mesmo. O resto inclusive a gente teve um processo, você lembra na época, que iria gerar, eu não lembro se era que não passou por um voto, rapaz, esqueci o nome agora, que, inclusive acho que a nossa querida a vereadora Ivete que não votou, foi naquele processo de abertura, não era de impeachment não, eu esqueci o nominho. Tu lembra, Paulo? Foi um processo que não passou, precisava da maioria dos votos da oposição, não passou. Eu esqueci o nome agora, mas foi recente? Depois. Isso foi, se não me engano, segundo ou foi primeiro ano da gestão. E aí era a hora da oposição, só lembrar o nome depois eu digo. É porque no início da gestão teve um caso que foi polêmico lá, que eu lembro, a história do aumento de salários, né, que gerou uma polêmica muito grande, inclusive canais de TV estiveram em Surubim. Agora, o outro assunto, nesse momento, está fugindo da memória. Está fugindo da memória, mas eu vou dizer depois, se eu lembrar. Foi uma abertura de um processo investigatório que seria contra a gestão. Eu não lembrei o nomezinho técnico agora. É uma coisa que pararam como se fosse um processo de impeachment e precisava da votação da maioria dos vereadores. E a nossa oposição não votou. E o bom foi a justificativa da oposição para não votar. Então, veja, o que eu estou querendo dizer é que a gente não tem uma oposição séria. E os vereadores da casa... E volto a dizer, nada pessoal. Os vereadores da casa, eles não fazem política. Eu não vejo os vereadores da casa querendo fazer política, editar leis sérias, verem qual é a realidade da cidade, o que é que a cidade precisa, em que eles podem realmente favorecer. Eu não vejo. Os vereadores só estão ali na casa nos momentos específicos, quando obrigatoriamente para fazer votação de processo enviado pelo próprio executivo, aprovação das contas, discutir os recessos e nomear a rua. Pronto. Eles só fazem isso. É um absurdo. Um trabalhador, veja, não estou menosprezando, mas um trabalhador tem que trabalhar no mínimo 8 horas para receber um salário mínimo. Um vereador queria ganhar 10 mil reais, não ganhou porque a gente conseguiu barrar na justiça, você bem colocou e lembra disso, mas não tem exclusividade. Eu não estou dizendo, Sérgio, que eu sou contra o cara ganhar 10 mil reais, não. Você ocupa um cargo de tamanha importância e responsabilidade, exige-se tanto quanto. Se você se dedica com exclusividade a ele, você tem uma família, você tem conta, eu não digo que isso é o problema. Agora, o cara não quer se dedicar à política. Ele quer fazer a política um balcão de negócio. Porque os nossos vereadores têm N outras funções e profissões, as quais se dedicam para ganhar dinheiro e faz a política tão somente balcão de negócio. Você vai ali durante a semana para encontrar um vereador? É uma raridade. Na Câmara de Vereadores. É uma raridade você encontrar. As sessões da Câmara são adiadas e marcadas em cima da hora. O portal de transparência da Câmara de Vereadores é uma vergonha. Olha, a cidade de Surubim, a gente tem um acervo de lei, como qualquer município tem, e diferente das leis a nível estadual e nacional, a gente tem uma facilidade de acesso. Então, o município não, porque são leis próprias de cada município. Então, o que deveria acontecer? A Câmara de Vereadores, assim como o portal de transparência da própria Prefeitura, deveria manter atualizado não só dos gastos, recursos arrecadados e contratos, mas todas as leis disponíveis no município. Isso é algo simples. E eu já precisei, inclusive, de várias leis lá e projetos e tive uma dificuldade imensa, porque não existe. O portal de transparência da Câmara não existe. Não tem essa alimentação. Então, se tu quer saber hoje, por exemplo, quanto é a alíquota do ISS do município, ou qualquer outra questão tributária, ou alguma coisa ligada, por exemplo, ao estatuto dos servidores do município, ou da própria guarda de trânsito, é uma loucura. Deus nos acuda, porque isso não tem. Você tem uma dificuldade imensa para ter acesso. Veja, um trabalho mais simples e simplório, a Câmara não faz, que é alimentar o seu portal.
Não tem. Então, a gente não tem um corpo de vereadores que eu poderia dizer, os caras são técnicos, são bons e faz jus ao subsídio que ganha. Não faz. Eu vou ser honesto. Não faz. A Câmara precisaria de renovação. Agora, a Câmara só vai renovar quando as pessoas entenderem que vender o voto para eleger um vereador que gasta 400 mil reais vai permanecer sempre na mesma situação. Enquanto as pessoas não votarem com um processo de consciência, que aí você falou bem, essa de votar consciente no meu candidato, para mim, independente dele eleger ou não, para mim não é voto perdido. Voto consciente não é voto perdido, é voto consciente. O processo de se eleger é outra história. Mas eu voto consciente. Eu não estou querendo dizer com isso, Sérgio, e aí a gente não precisa dar uma de puritano, eu detesto isso, mas eu não estou querendo dizer com isso que um vereador não possa ajudar um eleitor, não. Que a gente não possa dar uma força. A gente, sem ser vereador, sem nada, a gente não faz isso. Quantas pessoas, se você puder, você não ajuda? Agora, eu não posso fazer disso um assistencialismo, é diferente. Eu não posso colocar um ônibus na frente da minha casa, na rua, oferecendo lente de graça e exame oculista de graça, próximo às eleições, ou fazer isso com rotina, tá certo? Para agariar voto, quando isso deveria ser um trabalho oferecido pela Secretaria do município. O vereador deveria estar preocupado em fazer com que o município forneça indistintivamente para toda a população, e não apenas o grupo dele. Porque ele quer olhar na cara de Sérgio quando for fazer o exame lá e pegar a lente dele de graça, para dizer, lembre de mim, viu? Porque quando você for votar, você só está usando esse óculos porque eu lhe dei, esse óculos de grau. Então, isso é um absurdo. Tá entendendo? E isso acontece em Surubim com muita naturalidade. Isso acontece. Vereadores políticos são colegas meus, amigos meus, de eu ver durante o processo de eleição, entregando caminhão de areia, carrara de tijolo. Aí eu entendo pessoas como eu e você que se indignam com a política do jeito que está. Mas veja, a política está do jeito que está porque existe uma parcela da população que contribui para que ela esteja assim. Então, um cara como eu, ou como outros companheiros que coadunam com a minha política, com a minha forma de pensar, teremos imensas dificuldades, por exemplo, para quebrar essas barreiras e conseguir um mandato, seja ele no executivo ou no legislativo. Eu sei, doutor Alex Fernando, presidente do PSOL em Surubim, que um partido não é feito apenas pelo presidente, tem todo um grupo de pessoas, uma diretoria, enfim, filiados e etc. e tal. Mas, antes de fazer a pergunta a seguir, deixa eu abraçar aqui o Júnior Barraca, lá em Surubim, e a poetisa Noêmia Oliveira, que também estão nos acompanhando. Lembrando que amanhã, aqui no Bate-Papo A Verdade dos Fatos, eu estarei recebendo o pessoal do DC, Democracia Cristã de Surubim. O Judas Tadeu, juntamente com outros companheiros, estarão aqui para a gente falar sobre o projeto, o que é o Democracia Cristã, que inclusive, doutor Alex, o senhor colocou uma palavra aí que casa bem com que eles passam o que é o Democracia Cristã, ou seja, sem extremismo e com bom senso, sempre pelos mais pobres. Isso faz parte do contexto do trabalho que o Democracia Cristã está desenvolvendo lá em Surubim. Então, amanhã, às 20 horas, o pessoal do Democracia Cristã, aqui no Bate-Papo A Verdade dos Fatos. A minha pergunta para o doutor Alex agora é o seguinte. Lógico que o senhor não pode responder, repito, pelo partido, porque, como eu frisei, tem toda uma diretoria, filiados, etc. e tal. E cada um tem uma ideia e depois, no diálogo, é que se chega ao consenso. Mas, mesmo assim, eu vou perguntar. O PSOL teria alguma dificuldade de apoiar a prefeita Ana Célia na sua reeleição ou apoiar, por exemplo, o ex-prefeito Túlio Vieira, ou realmente o PSOL pensa totalmente diferente e vai trabalhar só o legislativo ou possivelmente colocar um candidato ao executivo? Então, Sérgio, eu não tenho nenhum problema em responder isso, até porque eu tenho um processo de muita clareza com toda a minha base e gosto da confiança deles, e é recíproco também, eles sabem que gostam da minha, e a gente discute isso com muita naturalidade. Como eu disse, a gente não tem extremismo, a gente não tem radicalismo dentro do PSOL. Existe dentro do PSOL uma que a gente chama de corrente, mas eu não gosto muito do termo, digamos que uma ala, né, que ela é mais radical, né, ela é contrária, inclusive, a um processo de diálogo com partidos como, por exemplo, o PSB e tantos outros. Então, do ponto de vista desse pessoal,
seria impossível, por exemplo, um futuro ou um possível apoio mesmo à gestão, por ser PSB. A mesma crítica eles fazem ao PT por todo um processo de desgaste e de tentativa de renegociação, de conciliação de classe, e o PT tem se mostrado um partido que nasceu com ideologia fantástica, mas infelizmente se perdeu nesse mar de corrupção, que não é só o PT, a gente sabe disso, mas que também se envolveu e que hoje continua aliado ao lado das pessoas erradas. Então, para essa turma, seria impossível esse processo de diálogo. Para outra turma, outra ala, a qual eu faço parte, presidimos tanto Surubim como a estadual, né, que é o meu grupo do diretório estadual, é possível sim um diálogo, seja com o ex-prefeito, que era PT, que agora não sei se está sem partido, mas estava até o dia desse, seja com a própria prefeita pelo PSB. É possível um diálogo e a gente tirar sim uma composição, ainda que a gente fizesse um chamado apoio crítico. Eu poderia discutir com a minha base, por exemplo, se achássemos que era interessante para a sociedade, para a população, apoiar, por exemplo, a prefeita para um processo de reeleição, mas deixar claro que seria um processo de construção de diálogo e com o compromisso dela, a que ela teria que atender a alguns pontos de exigências nossas para a política da cidade. Então seria uma espécie de apoio crítico, porque a gente não acha que a gestão do PSB a nível de estado ou mesmo município é uma Brastemp, eu não vou mentir, não é. Deixa muito a desejar, muito. Eu não sei se muitas vezes pela própria gerência da prefeita ou pela equipe dela. Tem muita gente boa dentro da equipe dela, alguns que eu já tive pessoalmente, como é o caso da doutora Danusa Piancó, o próprio Sandoval, que hoje está na Secretaria de Governo, e outras figuras que eu sei que são bons. Mas eu não posso dizer isso de toda a equipe, que também, infelizmente, eu conheço. Então, tem essas dificuldades. Dificultaria um diálogo, porque talvez a população até nem entendesse. Mas, como eu te disse, o meu bem maior é pensar na sociedade. Se eu achar que isso pode contribuir para a sociedade, então o processo de diálogo ele é possível sim, não tem nenhum problema. Você poderia me ver saindo de uma reunião com a prefeita, nenhum problema. Aqui não tem, como era antigamente o pessoal, quando era antigamente, digamos que comandado, entre aspas, por outro grupo, que tinha esse radicalismo, ou que você não podia nem sequer ser visto, por exemplo, com a situação, seja fosse Túlio, seja fosse Ana Célia ou qualquer um outro. Gente, somos agente político, pelo amor de Deus. A gente está aqui no processo de diálogo. Política é construção de diálogo o tempo todo. Avança, avança. Não avança, não avança. Mas é processo de diálogo. Então, minha preocupação é com a cidade. Se eu achar, e a minha base achar que é pertinente fazer um apoio, ainda que crítico à gestão da Ana Célia, ou ao ex-prefeito Túlio Vieira, faremos sem pés na consciência. Vamos ter críticas. Mas a gente que é político está acostumado com crítica. Se tu fizer, tu pode fazer 100%. No dia que tu fizer 99%, tu vai sofrer uma enxurrada de crítica do mesmo jeito. É como se tu não tivesse feito nunca nada. Então eu sou muito consciente com isso. Eu sei da responsabilidade e do peso que seria tomar essas decisões. Mas o que me tranquiliza é que eu não tomo essas decisões sozinhos. Essas decisões são sempre respaldadas por toda a minha diretoria, por toda a minha base, que decide junto. Então, se der cacete, dizendo no popular, dá cacete para todo mundo, sabe? Não vai ser só para mim e para Alex. Então, há a possibilidade, sim, respondendo a sua pergunta, sem nenhum peso na consciência, como também há a possibilidade de eu lançar o meu nome ou um outro nome se o partido decidir. Embora, por hora, o nome, o consenso a priori seria, e o desejo da estadual é que fosse o meu nome. Bem, o que é bom, como eu costumo dizer, passa rápido, né? E a gente já está caminhando para o final do bate-papo, a verdade dos fatos. Mas eu quero partir agora rapidamente, a gente falou que o foco é local, falamos muito de Surubim, mas eu queria partir agora para a esfera nacional. Como é que o doutor Alex, o PSOL surubinense, tem avaliado esse primeiro ano de administração do novo presidente do país, o Jair Messias Bolsonaro? Não é novidade, né, que existe, aquela coisa da polarização, né? Existe muito essa polarização e depois com a eleição do presidente por um partido de extrema direita, segundo ele mesmo coloca, e aí houve muito essa polarização, PT-PSOL, né, como sendo uma extrema esquerda. E eu acho que isso empreende os ouvidos de quem quer que empreenda, mas PSOL e PT nunca foi extrema esquerda. A gente pode ter pessoas ali com pensamentos mais radicais, enfim, mas nunca foi extrema esquerda. A política adotada pelo governo federal, sim, é de extrema esquerda e de exclusão de uma classe mais pobre. Extrema direita, desculpa, corrigindo. Extrema esquerda, o presidente me mata se ouvir esse negócio desse. Extrema direita. É uma política de exclusão de uma classe mais pobre, né? A gente tem visto pelas políticas adotadas.
né, o processo de reforma trabalhista, de reforma da Previdência, que é a continuação do próprio Michel Temer, a reforma da Previdência, né, da Previdência mesmo, ao congelamento do investimento na área de educação, saúde, segurança. A gente tem o ciclo vai se fechando, e quando a gente vai olhar quem é que é atingido diretamente, é sempre o pobre, é sempre o trabalhador. A gasolina que não para de aumentar, né? Eu lembro que no governo do PT, uma época a gasolina deu 2,15, se não me engano. E tem um meme muito famoso de uma mulher que faz um protesto no posto e coisa e tal. Hoje a gasolina está dando R$5 praticamente, né? E a galera está pagando. O diesel também aumentou, deu uma diminuidinha muito pouco porque os caminhoneiros foram lá e protestaram, mas aumentou no governo. A gente tinha um país, antes do governo do Lula, e tenho minhas críticas também, é importante dizer, estou defendendo aqui, mas um país que estava, e aí são dados, e contra dados não há argumento, um país que vivia na extrema pobreza. E a gente conseguiu, com a política, aí tem que chamar de política de assistencialismo, eu chamo de política afirmativa necessária dentro de um processo de 500 anos de colonização, que é preciso você tentar reparar. Tá? E aí essas políticas afirmativas, como a questão das cotas, por exemplo, ela vem com essa ideia de tentar reparar até que o país consiga, porque veja, a gente está falando do processo de 500 anos, tu não vai fazer isso dentro de 10 anos, nem 30 anos, não. Consiga restabelecer um mínimo de igualdade entre as classes sociais, o mínimo. Né? Porque o trabalhador nunca vai deixar de ser trabalhador. Ele ascende em direitos e conquista, mas ele continua sendo um trabalhador. Com poderio maior econômico ou menor, mas ele vai continuar sendo. A burguesia nunca vai deixar de ser burguesia. Essa que é a realidade. A burguesia vai continuar sempre sendo burguesia. O problema é que a burguesia não quer mais ter que pegar o avião para fazer uma viagemzinha daqui para o Rio, né, uma viagem nacional ou internacional, e do lado está a empregada, que trabalha na casa dele. Porque era isso que estava acontecendo, ou não era? No governo passado, antes desse novo governo, a gente tinha as empregadas domésticas, um abraço para elas, que inclusive minha mãe por muito tempo foi empregada doméstica, uma profissão digna, e pegava, conseguia o seu dinheirinho e conseguia comprar uma passagem de avião e visitar um parente em São Paulo, por exemplo, no Rio. E aí a patroa coincidia, que não tem classe, né, separada para voo nacional, não tem aquela coisa da classe reservada, é tudo junto e misturado, a patroa estava lá, do lado da empregada doméstica. Isso começou a incomodar. O pobre começou a comprar carro, televisão, moto. Tem gente que acha, mas isso daí... Minha gente, o que a gente está falando aqui, que é muito simples, é o que não se tinha. Pessoas de baixa renda, o pobre do salário mínimo, 2 salários mínimos, nunca conseguiu adquirir esses bens de consumo, não tinha acesso a isso. Então veja, como é que eu posso dizer que a gestão desse governo é uma gestão boa, se eu estou vendo a gente regredir para esse estágio que a gente viveu no passado? Então, além do cara ser machista, homofóbico, ataca a imprensa o tempo todo, você vê as entrevistas dele, a quase toda entrevista tem um ataque a algum jornalista, de forma desrespeitosa, um cara que vê a imprensa como inimigo, a não ser que a imprensa seja do grupo dele. Mas se a imprensa não for do grupo dele, é inimigo dele. Você vê que Sérgio Ramos foi agora pro Roda Viva. Sérgio Moro. Sérgio Ramos. O senhor já me colocou no Ministério de Bolsonaro. Mas obrigado aí, doutor. Ramos, obrigado. Não seria bem melhor. Embora que eu não votei em Bolsonaro, viu? Nem comum, apenas desejo que ele acerte, né? Porque se ele acertar, todos nós sairemos ganhando. Sim, agora, não votei nele, né? E nem votaria. Mas se você fosse, inclusive, seria bem melhor ter que ouvi-lo do que ouvir Sérgio Moro lá no Roda Viva. Mas o que eu estou querendo dizer, a bancada do Roda Viva, para entrevistar Sérgio Moro, teve que passar pelo crivo do Sérgio Moro antes, teve que ter sido aprovado. Ora, que imprensa é essa? Isso é uma censura. Está entendendo? Então, como é que eu posso dizer que esse governo é bem avaliado? Você pegue os alunos, você equipare, né, o governo passado, o governo atual, o acesso dos alunos, dos negros, das mulheres, né, da galera que vem na escola pública, o acesso às universidades caiu drasticamente. O número de bolsas ou financiamento, que no caso é o FIES, que é financiamento, se diferencia de bolsa, caiu muito. A burocracia aumentou muito. Eu já encontrei com diversos jovens que não conseguiram, inclusive, fazer o financiamento do FIES por uma série de dificuldades impostas por esse novo governo. O número de bolsa caiu. Mas o filhinho de papai, o rico, o milionário, continua com as mesmas regalias que sempre teve. Então, ele governa. Agora, tá bom o governo dele? Tá. Depende de para quem. Né? Se a gente estiver falando da burguesia, tá excelente. Se a gente estiver falando da classe de trabalhadores, tá horrível. Você pega aí a reforma da Previdência para você ver. Eu quero ver quem é que me diz que com aquela reforma da Previdência ali beneficia algum trabalhador. Bem, deixa eu abraçar aqui outro pré-candidato a prefeito de Vertente do Lério, no campo das oposições, Castro Neto,
que também está aqui nos acompanhando. E outra coisa mais recente, não é, doutor Alex, do governo federal, é exatamente o resultado do Enem 2019, que agora o Ministério Público Federal recomendou a suspensão do processo de inscrição no SISU. Ou seja, o que eu estou vendo aí, não sou nenhum expert do assunto, mas pelo jeito os estudantes nesse processo vão ser os principais prejudicados por causa de alguns vacilos lá da equipe do governo federal. Mas, doutor Alex, chegamos ao final, eu gostaria de perguntar só ao senhor o seguinte: o senhor já falou aí por diversas vezes que o PSOL, né, a linha de pensamento vai de encontro ao PSB, né? Mas a minha pergunta é exatamente com o PSB, porque quem está governando o estado de Pernambuco é Paulo Câmara, que é do PSB. Como é que o senhor avalia a administração Paulo Câmara, na visão sua? Ele acertou alguma coisa durante esse tempo todo ou até agora tudo está dando errado? Então, no caso do governador, a gente temos, por exemplo, as juntas, né, as co-deputadas, um abraço para ela, inclusive para a João Macala, que era aqui de Surubim. Inclusive, já entrei em contato com o pessoal da censoria, doutor. Estou tentando trazer alguém das deputadas, co-deputadas, para a gente conversar aqui. Será um prazer, eu podendo ajudar, inclusive intermediar, pode contar comigo. E elas fazem elas são independentes dentro da casa, né? Elas são oposição ao governo e oposição à oposição. Isso é bem engraçado e às vezes difícil das pessoas entenderem. Mas veja, eu vou elencar dois únicos pontos que eu acho que o governo não tem acertado e faz muito tempo isso, que é segurança, né? Embora diga que ele tenha tido uma boa avaliação pelo Pacto pela Vida, a gente tem visto uma segurança muito escassa. Licença, se qualquer pessoa for aqui em Vertente do Leite, logo aqui atrás, a Delegacia de Polícia Civil não tem um policial essa hora. Tem que ir para Surubim ou Limoeiro, dependendo do dia. Sim. E a Polícia Militar a gente só tem, quando muito, 2 homens da Polícia Militar aqui. É sucateado a segurança. Além do despreparo, né, e do amparo, na verdade, que é dado aos policiais, que deixa muito a desejar, né, como agentes de segurança que colocam em risco suas vidas, o aparelhamento também é muito sucateado. Então a gente tem uma deficiência de policiamento, principalmente nas cidades de interior, né, onde eles cobram, onde a gente tem aqui o batalhão em Surubim, tem uma deficiência. É uma política muito nefasta que infelizmente ainda ataca muito só o negro, o pobre, o favelado. Ela é muito incisiva em cima dessas categorias, o que é algo preconceituoso, o que é algo racista. Porque a gente vê as denúncias, a gente acompanha, não estou aqui falando hipoteticamente. E para além dessa problemática com a segurança, a gente tem o Paulo Câmara, embora se diga oposição ao governo federal, inclusive tentou aí embarcar também uma reforma da Previdência para os servidores estaduais, que retira uma série de direitos dos servidores e coloca os servidores numa situação de miserabilidade em caso de aposentadoria. Você imagina que você tem um padrão hoje, trabalha de se acabar e quando for ser aposentado vai perder uma série de direitos. Inclusive porque já se perde, porque na ativa você tem uma série de gratificações, quando você se aposenta não tem. Né? É um governo que também não é muito aberto ao diálogo com a oposição, né? Um governo que não é muito aberto ao diálogo com a oposição, isso que dificulta muito o processo. Então, eu não vejo a gestão de Paulo Câmara, né? Os professores que o digam, né? Tem uma dificuldade em cumprir o piso salarial dos professores. Então, eu lembro, inclusive, que o ano passado a gente teve vários protestos, uma série de problemáticas por conta disso. Então, não é uma gestão PSB sendo PSB, infelizmente é isso. Agora, é uma gestão que está coberta por dinheiro, que está coberta por aliados, que é muito robusta nesse sentido do aparelhamento de apoio. Isso facilita com que eles, com as principais lideranças, consigam, por exemplo, eles têm praticamente toda a Alep. Né? Então isso facilita com que eles consigam sempre reeleição e que não tenham maiores dificuldades com a aprovação de projetos e tudo mais. Agora, é uma gestão extremamente difícil, problemática, é uma gestão que não abre o diálogo. Agora mesmo a gente está com a problemática do aumento de passagem. É um absurdo aquilo. Quem já se utilizou do serviço público em Recife, dos ônibus, o Estado é quem faz esse controle, essa fiscalização e concede às empresas privadas esse direito de explorar o serviço. O Estado deveria fiscalizar, zelar pelo consumidor. Você bota a passagem lá em cima, os ônibus são lotados, o intervalo de um ônibus para o outro é muito grande, não tem ar-condicionado, as pessoas não têm condições de pagar, né? Aí vem o governo dizendo, ó,
Se é público, não presta. A gente privatiza. Quando privatiza, a gente agora faz uma parceria público-privada. A gente bota dinheiro público dentro do privado. Ora, pelo amor de Deus, está querendo enganar quem? Sabe? Se é público, não presta, eu privatizo. Se eu privatizo, eu faço uma parceria público-privada e boto dinheiro público dentro da esfera privada. Alguém está ganhando com isso. Então, essas são algumas das problemáticas do governo PSB. Segurança, a saúde, não sei, você deve melhor que eu conhecer como é os leitos dos nossos hospitais, a depender do estado. É um absurdo aquilo. Dispensa até comentário. A educação, eu diria, acho que o Carmelo vai estar por aqui amanhã, se você fizer essa pergunta a ele melhor do que ninguém vai falar, até pelos professores. É outro absurdo, de respeito total com os professores. A segurança é isso que você vê aí e falou. Essa deficiência, a gente não se sente mais seguro, a gente não tem um policiamento adequado, a gente não tem um próprio policiamento preparado em todos os sentidos para poder guarnecer a população. Então, é muito difícil defender o governo do PSB. É óbvio que aí eu sou muito honesto que quando eu faço a minha análise de conjuntura política, ainda que de forma muito simplória, eu gosto de separar quando a gente fala do município, quando a gente fala do estado, né? São esferas diferentes, com pessoas, embora tenha uma política de partido, mas inclusive com uma política diferenciada também, até pelas questões locais. Ok, eu quero agradecer ao Dr. Alex, presidente do Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, na cidade de Surubim, deixar espaço agora para algo que o senhor queira passar para o público internauta. E perguntando só o seguinte, não precisa o senhor responder não. Será que o meu amigo Paulo Barbosa esse ano vai entrar na disputa eleitoral lá em Surubim? Fica à vontade, doutor. Sérgio, mais uma vez eu queria agradecer de coração mesmo, agradecer a todos os ouvintes, aos que falaram, deram boa noite, enfim, elogiaram, agradecer, dizer que a gente está sempre à disposição para esclarecer. O processo de eleição vai ser um processo conturbado, até porque a gente tem vários nomes. A disputa em Surubim, como qualquer cidade do interior, é extremamente acirrada, a gente sabe disso. Eu espero que as pessoas tenham consciência de fazer uma política honesta, sem agressão, sem ofender a ninguém, uma política baseada nas ideias, na disputa de ideias, que isso é que deveria ser o processo político, né? E dizer que se houver a dúvida ou oportunidade, a gente vai estar aqui outras vezes, você querendo, para a gente explicar, até porque como o processo de eleição está se desenhando, a gente também está se desenhando, estamos indo, né, conforme a onda. Então a gente vai ter uma posição firme antes do processo de eleição, se vamos lançar nomes, quais são os nomes, se vamos apoiar, por que vamos apoiar, se não vamos apoiar. Então a gente vai estar à disposição para explicar, agradecer ao Paulo Barbosa e dizer que eu compartilho da sua mesma dúvida. Eu sempre tive muita vontade, né, e desejo que o Paulinho, como a gente chama carinhosamente, disputasse, né, uma vaga aí para o Legislativo, que estaria muito bem representado. Paulo, ele é uma figura histórica dentro da cidade, uma figura de luta que veio dos primórdios do PT, né? E eu brinco muito com ele, eu digo que ele é o meu eterno conselheiro dentro do PSOL. Hoje é vice-presidente do PSOL também, mas o eterno conselheiro. É o cara que, quando a gente precisa de aconselhamento mais maduro, mas a gente senta lá e escuta ele. Não menosprezando os outros, mas eu digo ele por ser uma figura antiga, né, que acompanhou o processo histórico do PT de fundação e tudo mais, que chegou a caminhar com Lula e outros grandes líderes. E o Vitor, a Nerivaldo e a todos que fazem o PSOL, Cíntia, que não puderam estar aqui, a Aline, a própria Joelma Carlos, nossa co-deputada, agradecer o carinho, a confiança e dizer que é isso. Política é isso, é diálogo, sabe? É estar disposto, é saber lidar com as críticas, é ter clareza do que se fala. E eu não tenho nenhum problema em sofrer crítica, não. O ser humano, eu acho até que ele cresce com o processo de crítica. A gente absorve o que dá para absorver, o que não dá, a gente faz um caldo e joga fora, não é isso? Sérgio, muito obrigado, um abraço para todo mundo e boa noite.